É assim, então Sofonias capítulo 3, verso de número 17. Sofonias foi um dos profetas menores. Sofonias foi um camarada que viveu um tempo bem complicado. A palavra dele era uma palavra dura, era uma palavra de repreensão, era uma palavra de instrução para o povo, que o povo estava afastado de Deus, e Deus usa a Sofonia para trazer uma palavra dura, dizendo que Deus ia repreender os seus inimigos, e que Deus ia também orientar aqueles que estavam fora da presença dele, mas que no final, lá no capítulo 3, são só 3 capítulos, no capítulo 3 ele já vem amenizando, porque o nosso Deus é assim, Ele te ama, amém por isso? Amém. Ele te ama muito, Deus nos ama muito, Deus é como Pai, eu sempre falo isso, e é bíblico, Deus é como um pai, mesmo que Ele te dê uma bronca, pode ficar tranquilo, que daqui a pouco Ele está te abraçando e dizendo para você, não, foi para o seu bem, eu te amo, vem cá, e Ele jamais vai querer ver o seu mal, Ele jamais vai querer ver você triste, caído, destruído. Então, Deus é assim. Então, lá em Sofonias, capítulo 3, verso 17, ele diz assim: o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria. Cale-se, pois, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo, amém? Então esse versículo ele diz que Deus, Deus vem dizendo que, através de Sofonias, que Ele vem dizendo que o nosso Deus, Ele é poderoso, que Ele está no nosso meio. Você crê nisso? Amém. Deus está no nosso meio. Sabe, uma das coisas que eu acho mais impactantes é quando a igreja percebe, quando nós percebemos, quando eu percebo e vejo Deus está no nosso meio. Que coisa gostosa quando Deus está no nosso meio, não só aqui na igreja, mas que coisa linda é quando você está numa conversa na sua casa, às vezes com a sua esposa, às vezes com o seu filho, às vezes com a família ou com amigos, e você sente, você percebe, você fala, Deus está no nosso meio. Que coisa deliciosa, né? Você está conversando com um amigo, algumas vezes você está fazendo um aconselhamento. Quantas vezes eu fazendo aconselhamento, e às vezes a pessoa para e fala assim, pastor, eu sinto que Deus está aqui no nosso meio. Então Deus está no nosso meio, Ele nos salvará, Ele se deleitará. O que quer dizer? Deus se alegra em nós, Deus se alegra em ti, Deus se deleita, Deus tem prazer. Fala para o seu irmão, Deus tem prazer em você. Deus tem prazer. Ele disse para o seu Filho amado Jesus Cristo no dia do batismo, Ele disse assim, esse é o meu Filho amado em quem eu me deleito, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Então, esse versículo, ele deixa a gente bem à vontade, para entender do carinho, do amor, do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nós aqui da Restauração e Vida, nós somos privilegiados. Você crê nisso? Amém. Eu creio que nós somos privilegiados, sabe, irmãos? Às vezes eu fico pensando, nós vamos completar 12 anos de Restauração e Vida, e eu fico pensando, às vezes, Deus, muito obrigado por ter dado esse nome a essa igreja, nome Restauração e Vida. E eu sinto hoje, talvez na época eu não sentia, talvez eu não entendi, mas hoje eu sinto o peso desse nome, eu sinto a responsabilidade desse nome, que nós da Restauração e Vida somos privilegiados. Por quê? Porque Deus nos deu uma visão. Qual é a visão? Visão de restaurar vidas para a glória de Deus. Essa é a nossa visão. Você faz parte daqui, eu convido você para abraçar essa visão. Dentro dessa visão, Deus nos deu uma missão. Ele nos deu uma missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é restaurar no homem a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus formou dessa forma, mas o homem perdeu. E a minha missão, a sua missão, é uma missão de um restaurador. Fala para o seu irmão, você é um restaurador. Nós somos restauradores. Então, onde você chegar, onde você ver a dificuldade, onde você ver que está faltando essa imagem e semelhança de Deus, você saiba que não
não precise chamar o seu pastor, não precisa você chamar o profeta, ou chamar o professor da escola bíblica, não precisa não. Saiba, você está ali porque você é um restaurador, você está ali porque Deus te escolheu para restaurar a imagem e a semelhança de Deus naquela pessoa. Às vezes nós passamos e o tempo vai fazendo com que as coisas e a maldade, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a gente vai se habituando com a maldade, a gente vai se habituando com as coisas ruins que acontecem. Hoje ninguém se assusta mais quando vê uma pessoa no estado de rua deitada numa calçada. Você não se assusta mais, porque infelizmente é normal. Isso cauterizou a nossa vida. Eu por esses dias estava caminhando e eu vi um moço deitado na grama ali próximo da minha casa, numa praça que tem, ele deitado, e eu fui lá, olhei, vi que ele estava com uma garrafa de cachaça do lado, e eu disse, meu Deus do céu, a que ponto chegou o ser humano? E me veio esse versículo no coração, que Deus, Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle. Ele não fez só a mim, Ele não fez só a você, Ele fez o que está lá fora também. Ele é a imagem e a semelhança de Deus. Sabe, as pessoas que estão passando por dificuldades são a imagem e a semelhança de Deus. Aquelas pessoas que escolheram uma vida turbulenta, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, ele também foi formado à imagem e à semelhança de Deus, apenas que eles não ainda compreenderam isso, e talvez o inimigo, por alguma forma, conseguiu fazer com que eles se afastassem disso. Mas a minha missão, a sua missão, é restaurar a imagem e a semelhança de Deus nessas pessoas, amém? Por isso, então é a nossa missão, e essa missão é feita em cima de um valor tremendo. Qual é o nosso valor? O valor da missão, nós temos uma visão, nós temos uma missão, e nós temos valores, e o valor dessa missão, eu não vou tentar restaurar essas vidas através do estudo da psicologia, eu não vou tentar restaurar essa vida através do estudo da psicologia ou da psiquiatria, ou eu não vou tentar restaurar a vida dessas pessoas através daquilo que eu aprendi na faculdade, ou através do meu conhecimento artístico, ou coisa parecida. Não é isso. Os valores que a gente usa são valores das Sagradas Escrituras. Ela é o único poder transformador que a gente conhece. É um poder transformador que nunca mais, aquele que for transformado pela palavra de Deus, nunca mais volta a ser o que era. As coisas velhas se passam e ele passa a ser uma nova criatura, porque a Bíblia não fala só de uma transformação, a Bíblia fala de um novo nascimento. Então, quando eu levo essa restauração, quando eu levo essa visão, com essa missão de restaurar nos valores bíblicos, quando tiver feito, está feito para a glória de Deus. Nunca mais aquela pessoa vai ser a mesma pessoa, aquele que teve um impacto com Deus. Então nós somos privilegiados por isso. Isso faz com que quando eu meditava em tudo isso, Deus colocou no meu coração algo muito forte. Ora, se eu sou restaurador, se você é restaurador, se eu recebi uma missão, se eu tenho uma visão, se eu tenho valores, eu não posso viver menor, eu não posso viver abaixo, aquém daquilo que Deus decidiu para que eu seja, que você seja. E eu quero profetizar hoje na sua vida, que Deus escolheu você para ser o que você é, e não quer que você viva menos do que isso. Porque quando eu vivo menos do que aquilo que Deus quer para a minha vida, eu não estou glorificando o Senhor, eu estou diminuindo o poder de Deus na minha vida. Nós temos que ter cuidado com a falsa humildade. Tem gente que por uma falsa humildade quer viver abaixo daquilo que Deus escolheu ele. Deixa eu dizer para você, se Deus escolheu para ser líder, você tem que cumprir o seu papel de líder, porque assim você vai estar glorificando o nome do Senhor. Se Deus te escolheu para ser um pai de família, você tem que viver como um pai de família. Você pode ser amigo do seu filho, mas você, antes de ser amigo do seu filho, você tem que ser o pai do seu filho. Se Deus te escolheu para ser esposo, para ser esposa, então você é amiga, você é companheira, você é amigo, você é companheiro, você anda junto, mas você não pode esquecer o papel que Deus lhe deu. Você não pode ser menos
menos do que esposo e esposa. Se eu estou aqui como pastor, eu posso ser o seu amigo, eu posso ser o seu aconselhador, eu posso ser o seu companheiro, eu posso ser o que for, mas eu nunca posso deixar de ser o seu pastor, porque se eu deixar de ser o seu pastor, eu vou estar vivendo a menos, vou estar vivendo aquém, eu vou estar vivendo abaixo daquilo que Deus escolheu para mim, e quando eu vivo abaixo daquilo que Deus determinou para mim, eu não agrado o coração de Deus. Então eu quero dizer para você, viva a vida que Deus escolheu para você. Eu chamo você aqui nessa noite, a sua atenção, para você viver a vida que Deus escolheu para você. Não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha falsa humildade, não, viva aquilo que Deus escolheu para você. Se Deus escolheu para você ser, seja, em nome de Jesus. Então, quando meditava nisso, eu disse, Deus, nós precisamos assumir aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos assumir, porque lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então ele diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fala para o seu irmão, você parece com Deus. Fala para ele, você é semelhante a Deus. Então nós somos semelhantes ao Filho de Deus, nós somos semelhantes a Cristo, nós somos semelhantes ao Espírito Santo, porque ele estava falando, façamos, ele não disse assim, eu vou fazer. Então a gente já entende que ali a Trindade já estava reunida, e eles disseram assim, vamos fazer. Deus criou a cada um de nós a sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu uma ordem. Qual é a ordem? Domine. Deus disse, olha, vamos fazer o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, e que ele domine. Diga para o seu irmão mais uma vez, você é um dominador. Sabe por quê? Porque Deus nos escolheu para ser dominadores. Sabe? Dominador não é você ser um crápula, dominador não é você ser como um ditador, não é isso. Dominador é você ter controle sobre algumas coisas. Deus disse assim, olha, eu vou criar vocês, vou colocar vocês nos jardins, e vocês terão controle sobre os animais. Vocês terão controle sobre os peixes, vocês terão controle sobre as aves do céu, vocês terão controle sobre eles. Mas deixa eu dizer para você, hoje, muitos não conseguem dominar, ou melhor, muitas pessoas não conseguem ter domínio sobre as coisas, não são capazes de dominar nem o seu próprio sentimento. Muitas pessoas querem dominar o outro, mas ele não domina a si mesmo. Muitas pessoas querem ter domínio, querem ser líderes, querem dominar, mas eles não conseguem dominar a si mesmo, não conseguem dominar os seus sentimentos, não conseguem dominar o principal deles, do que eu quero dizer hoje, não conseguem dominar os seus medos. Não precisa levantar a mão nem se manifestar, mas quantos aqui já foram dominados pelo medo? Quantas coisas você deixou de fazer porque você teve medo? Quantas coisas aconteceram ou não aconteceram com você porque você não teve coragem, porque o medo tomou conta de você. Isso faz com que nós não dominem. O medo faz com que eu não domine. O medo, ele me faz com que eu seja dominado. E Deus não disse, vá lá e seja dominado. Ele disse, vá lá e domine. E domine. E Deus quer que você domine os seus sentimentos. Deus quer que você domine o seu medo. Deus quer que você domine esse agente paralisador chamado medo. Quantos de nós já ficamos paralisados por causa do medo? O medo paralisa.
Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, primeira porque eu fui 2 vezes, que eu fui abordado por um marginal, e tive uma arma sobre a minha cabeça, eu fiquei paralisado. Eu não sabia o que fazer. Aquele momento parece que sumiu da minha mente. Eu não sabia o que fazer. O medo era tanto, o pavor era tanto, que na hora você paralisa. Você para. E eu fiquei paralisado. O medo, ele nos paralisa. O medo impede da gente ter uma vida extraordinária. Mas nessa noite nós vamos aprender com as Sagradas Escrituras que eu tenho direito a uma vida extraordinária, porque Deus não me chamou para o medo, Deus me chamou para a ousadia, Deus nos chamou para a coragem, Deus nos chamou para vencermos o medo. Nós temos medo, um dos maiores medos do ser humano é o medo da perda. Quem aqui gosta de perder? 2, 3, mentira, ninguém gosta de perder. Quem é que já foi participar de uma, hoje mesmo aqui, eu até brinquei e falei assim, é legal esse tipo de brincadeira, porque não era uma competição, mas a gente já percebe quem é que não gosta de perder. Quem não gosta de perder já fica bravo, já quer se defender, o outro roubou, o outro fez não sei o quê, não o que aconteceu aqui, mas quem não gosta de perder, já se levanta, diz não, já quer mudar de equipe, não, vamos sair desse negócio, aqui só tem perdedor. Por quê? Porque tem gente que já entra para ganhar, porque ninguém entra, já pensou? Se o seu time que você tanto gosta, que você torce, você fica sabendo que os caras já saíram do vestiário dizendo, legal, hoje nós vamos perder, hoje a gente vai perder pelo menos uns 10-0, como que você ia se sentir? Torcendo para perdedores, torcendo para pessoas que querem perder. Ninguém quer perder, todo mundo sai pensando que vai ganhar. E eu quero falar sobre isso hoje. Muitos de nós ainda não alcançou uma vida extraordinária, porque nós temos medo de perder, e vida extraordinária exige perdas, vida extraordinária exige renúncias. Muitos de nós não conseguimos ainda uma vida extraordinária porque nós tivemos medo de deixar ir alguma coisa. Muitos de nós não tivemos ainda uma vida extraordinária porque nós ficamos com medo de renunciar a alguma coisa. Ficamos com medo de perder alguma coisa. Mas deixa eu dizer para você, primeiro, uma vida extraordinária exige renúncia. Você sabe o que é renunciar? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, se não me falha a memória, verso 23, alguma coisa assim. O apóstolo Paulo, ele fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me... Ou ele está dizendo, ele quer dizer assim, eu tenho direito a muitas coisas, mas muitas coisas eu vou renunciar, porque não me convém. E o que às vezes as pessoas não entendem, é que o Evangelho não é, algumas pessoas têm medo de aceitar a Jesus, têm medo de frequentar uma igreja, têm medo de se tornar um evangélico, porque eles dizem assim, não, eu não gosto de ir lá, porque essa religião, ou esse segmento, são um povo que diz não, é o povo do não, não pode isso, não pode aquilo outro, não é? Quando você fala que é crente, a pessoa já fala assim, seu pastor deixa? Nossa, você está aqui na praia, irmão, você está aqui na praia de bermuda, irmão, seu pastor deixa? Pode frequentar a praia? Você está jogando futebol? Aí o cara, pode? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas na verdade, nós não somos o segmento do não, nós somos o segmento da renúncia. Nós renunciamos por amor a Deus, porque quando você ama, você renuncia, quando você ama, você deixa para trás. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 16, verso 25, diz assim, acompanhe comigo, porque aquele que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então a Bíblia está explicando para mim o seguinte, que não é possível viver uma vida extraordinária enquanto eu não renunciar à minha própria vida para viver uma nova vida em Cristo. Amém? Diz aí a lei da física que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então você não pode ter vida dupla. Se você quiser uma vida extraordinária, você tem que se afastar, renunciar da vida que você vivia. Agora eu quero uma vida extraordinária. Como? Em Cristo Jesus. Então larga a sua vida, perde essa vida, deixa ela embora, renuncia a ela, junto com ela você vai renunciar um monte de coisa, mas Jesus diz assim, se você quiser ganhar uma vida extraordinária, renuncie à vida antiga e ganhe aceitando viver a minha vida. Paulo diz assim, agora estou crucificado com Cristo, a vida que eu vivia na carne, agora já não vivo mais. O que ele está dizendo? Eu renunciei a minha vida para ganhar agora uma vida extraordinária. Deixa eu dizer para você, com Deus é sempre ganho. Você está aqui na igreja, você é um cristão, você é um evangélico, você é uma testemunha viva aí fora, você é uma testemunha viva no seu trabalho, na sua faculdade, dentro da sua família, e talvez as pessoas olhem para você e falem assim, ei, você está perdendo a sua vida, você está perdendo o melhor da vida, você é novo, você é adolescente, aí com Jesus, você é jovem aqui com Jesus, você poderia estar na balada, você diz assim, não, eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando é uma vida extraordinária com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estava no mundo, eu tinha uma vida comum, eu tinha uma vida medíocre, eu tinha uma vida como todas as outras têm, mas hoje não, hoje eu perdi essa vida, eu renunciei a essa que você tem, mas você não queira conhecer a vida que eu tenho hoje, porque a vida que eu tenho é extraordinária. Porque é por isso que não é possível ter uma vida extraordinária enquanto eu não renunciar ao velho homem, enquanto eu não renunciar às velhas coisas. Eu me lembro que quando eu casei, então aquela coisa de jovem, casado novo, muito novo, aí chegava carnaval, chegava feriadão, chegava final de semana, meus amigos, vamos passear, vamos acampar, vamos não sei o quê, e pensa num cara que gostava. Mas eu era casado, eu tinha assumido um compromisso, tinha um filho, mas você pensa que isso me impedia? Não, eu fui assim mesmo, fui uma vez, fui duas. Um dia eu cheguei em casa, de uma desses passeios, cheguei em casa, tinha uma equipe me esperando, e uma equipe poderosa, pai, mãe, esposa e filho, todo mundo me aguardando. Eu disse, que legal, olha, isso que é família, estava com saudade de mim. Eles estavam me esperando para me abraçar, para dar chocolate, igual eu vi aqui. Oh, que família amorosa, isso, como vale a pena, é bom fazer eles sentirem saudade. Quando eu entrei, lembro como fosse hoje, quando eu entrei, e aí gente, beleza? Todo mundo sério. Eu disse, não vai rolar. Mas você tenta dar aquela animada, rapaz, que legal. Meu pai, senta aí. Sentei. Meu irmão, pensa no cara que queria sumir. O pai me esculachou, esculhambou, pisou, humilhou, socou. Mas foi a melhor coisa que ele fez para mim até hoje. Sabe por quê que ele disse para mim? Resumindo, não vou contar todo o contexto, porque isso já faz mais de 38 anos. Aí ele falou, resumindo, ele disse para mim assim, ei, você casou, renuncie essa vida de solteiro. Acabou. Só isso ele disse. Se você casou, renuncie a vida de solteiro.
Porque se você não renunciar à vida de solteiro, você não vai ter nem a vida de solteiro, nem a vida de casado. Você vai viver nesse lar, você vai lá, mas você não é mais solteiro, você vem para cá, mas você é um casado meia boca, medíocre, que não cuida da família direito, você é um pai péssimo, você é um esposo péssimo, aí quando chega lá, você vai ser um amigo péssimo, porque algumas coisas você não vai poder fazer, então você tem que renunciar a alguma coisa. Agora você casou, você tem filho, você tem uma esposa, você tem responsabilidade, renuncie, deixa eu levar isso para a minha e para a sua vida hoje espiritual. Ei, querido, hoje você tem Cristo, você é casado com Cristo, a noiva do Cordeiro te aceitou, há uma igreja que ora por você, há um Deus que cuida de você, não dá para você ter uma vida lá e uma vida cá, você nem vai ter uma vida boa aqui, nem uma vida boa aqui. Aceite essa vida que Deus te chamou e diga: Senhor, eu vou agora para a vida extraordinária, aleluia, e chega dessa vida. Uma vida extraordinária requer renúncia ao medo das frustrações que a vida às vezes nos impõe. Agora você está em Cristo, nova criatura é. Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, lá em Filipenses. E ele está querendo dizer o que aqui? Que agora você tem uma nova vida, e você não pode ter medo das frustrações. A gente tem medo de se frustrar, mas deixa eu dizer para você, você pode se frustrar lá fora, mas com Cristo você não se frustra. Eu já ouvi, na minha caminhada, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: pastor, eu não tenho mais coragem de me entregar à igreja, eu não tenho mais coragem de me entregar aos trabalhos da igreja. Olha, pastor, quando eu aceitei Jesus, eu praticamente era chamado piolho de igreja, eu vivia dentro da igreja, eu cuidava do pastor da igreja, eu cuidava da igreja, eu cuidava das irmãs da igreja, eu cuidava de tudo da igreja, pastor, mas eu me frustrei. Mas deixa eu dizer para você, você se frustrou com pessoas, mas com Cristo você não se frustra jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez Deus esteja lhe perguntando: ei, aonde foi que eu te frustrei? Aonde foi que eu te decepcionei? Aí você vai dizer: mas foi o pastor tal. Ele está dizendo: o pastor, estou dizendo eu, aleluia. E a obra não é do pastor, a obra não é do copastor, a obra não é do grupo de louvor, a obra é minha, aleluia. E eu não frustro aqueles que entram, aleluia, na minha presença. Aqueles que fogem do medo da renúncia. Só quem renuncia o medo de se frustrar encontra uma vida de ousadia em Cristo. O medo faz a gente perder a ousadia. Você já ouviu falar? Tem gente que fala assim: quando eu era jovem eu era tão ousado, mas hoje eu sou tranquilo. Mas sabe por que que é? É porque jovem é ousado. Jovem é ousado, e a gente acha que ele é irresponsável. Não, não é irresponsável, é que ele tem coragem, é que ele não olha para o medo, sabe? Eu me lembro, eu já contei essa experiência traumática da minha vida aqui, que uma vez estava eu e Isabel na praia, eu e minha família, aí nós vamos num parque de diversões, e eu olhei um brinquedo que quando eu era jovem eu adorava, falei: aleluia. Falei para Isabel: daquela ali, nossa, aquilo ali eu deito e rolo. Quando eu era criança, nossa, quando eu era jovem, nossa, eu amava aquilo lá. Meu irmão, eu comprei o ingresso e fui nesse troço. Até hoje eu me arrependo. Só de lembrar eu já viro aqui. Só de lembrar eu já estou querendo aqui, meio que um troço que você ficava em pé, amarrado numa gaiola, o negócio começava a rodar assim, irmão, daqui a pouco rodava assim na vertical, e você sai de órbita assim, e o cara olhava para mim, o cara falou: vou parar, esse cara está passando mal. Pra você ter uma ideia, o cara parou. Quando o cara parou, eu estava assim, nem sei onde eu estava. Eu saí daquele lugar, agarrei a Isabel assim, que eu falei: misericórdia, Isabel, misericórdia. Onde eu fui me meter, Isabel, vamos para casa que não está nada legal, nada mais presta na minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque quando eu era jovem eu tinha ousadia. Quando eu era jovem o medo não passava. Quando eu era jovem o medo ia embora. Mas lá eu já fui com medo. Quando rodou primeiro eu falei: vou passar mal. Aí já lembrei do remédio da pressão. Aí já lembrei do...
Você entendeu? Aí você já começa a lembrar de um monte de coisa, mas eu tenho filho para criar, eu tenho esposa para cuidar, eu tenho igreja, meu Deus do céu, o que vai acontecer da minha vida? Você já tem um monte de coisa. Deixa eu dizer para você, aleluia, você precisa renunciar o medo de se frustrar em Cristo, porque a Bíblia diz assim: porquanto Deus não concedeu o espírito de covardia, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, Deus não lhe deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu querido, seja ousado, seja corajoso, seja determinado, não importa a idade que você tem. Eu não estou aqui dizendo para você pegar aí o primeiro loop que tiver, a primeira loucura que tiver, não estou dizendo isso, mas em Cristo Jesus seja ousado, aleluia, para com esse negócio de dizer, quando eu era novo eu fazia, quando eu era novo eu evangelizava, quando eu era novo convertido eu ia em todos os cultos, quando eu era novo convertido eu falava do amor de Cristo para todo mundo. Ei, o que passou em você, aleluia, foi a ousadia, não é a idade não, o que passou foi a ousadia, mas Deus disse assim: ei, não é esse espírito que eu quero em você, eu quero em você uma vida extraordinária, uma vida sem medo de se frustrar, uma vida verdadeiramente corajosa para mergulhar. Sabe quando eu venho aqui no makeover, quando eu ouço as mensagens no makeover, eu vejo jovens ministrando, eu digo que coisa linda. Sabe por quê? Porque eles não querem água para a canela, eles não querem água pela cintura, eles querem mergulhar, aleluia, na presença do Senhor, eles querem tudo de uma vez. Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente fica com medinho. Você já viu a diferença do jovem quando entra na piscina e um camarada assim de mais ou menos 58 anos? Jovem quando entra na piscina, ele nem pergunta assim quantos metros tem. Você já viu alguém quantos metros tem? Ele não pergunta se a água está quente, se está fria, não pergunta nada disso. Colocaram cloro? Fizeram exame? Tem exame? Você olhou os seus pés? O jovem não entra, ele sabe o que já faz? Mete a sunga, pá! Você fala, nossa, a água está tão gelada. Que nada, pastor! Eu vejo lá nos acampamentos, que nada! Você já viu quando você vai entrar você não, mas um cara aí que eu conheço, 58 anos? Pontinha do pé? Ui! Ai, que gelo! Eu, que sou um cara alto, quando não é piscina, não é infantil, eu sempre pergunto na outra, porque nunca se sabe, irmão? Quando eu cheguei na casa do Célio, ai, que piscina linda, pastor, não sei o quê, eu falei, quanto tem de profundidade? A minha preocupação é essa, quanto tem de profundidade? Você já pergunta, quanto tem de profundidade? Sabe por quê? Porque às vezes nos falta ousadia. Mas Deus nessa noite está renovando a nossa ousadia. Vida extraordinária é vida com ousadia, com amor, e Ele diz assim, com equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Uma vida extraordinária em Cristo acontecerá perdas. Deixa eu dizer para você, uma vida extraordinária em Cristo Jesus vai acontecer perdas. Você vai perder. Algumas coisas você vai perder e outras coisas você vai ter que renunciar. Mas vai ser bênção para a sua vida. Deus não tira nada de você que Ele não queira colocar algo melhor. Guarda isso no seu coração. Às vezes Deus precisa tirar algumas coisas. Lucas, capítulo 29, verso 23, dizia assim, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Renúncias em favor de Cristo não significa que teremos menos, mas que teremos o melhor de Deus para a nossa vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus não está falando que vai tirar para diminuir, Deus está falando que vai tirar para melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vitória em Cristo Jesus, porque Ele tira para melhorar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, acredite nisso, Deus tira para melhorar. E a gente fica com medo de perder, mas Ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, Ele diz assim, perca a sua vida, negue-se a si mesmo,
Toma a sua cruz e vem comigo, porque o que eu tenho para você é o melhor dessa terra, aleluia. Ei, deixa eu dizer para você, acredite nisso, acredite que as perdas que aconteceram na sua vida, não foram perdas, foram livramentos para a glória de Deus. Ah, irmão, quantos amigos já foram embora, amigos entre aspas, porque se fosse amigo tinha ficado. Quantas pessoas já me abraçaram e disseram, pastor, nunca vou te deixar. Nunca vou te abandonar, igual a Noemi falou lá com Ruth, não vou te deixarei, nunca te abandonarei. Muitas pessoas já disseram isso, mas foram embora. E eu chorei talvez, em alguns casos talvez eu tenha chorado, em alguns casos eu tenha questionado a Deus, eu tenha falado, Deus, por que foi embora? Por que me deixou? Por que prometeram tanta coisa e deixou? Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor, sabe por quê? Porque era Deus abrindo espaço para coisas lindas, louvado seja o nome do Senhor. Era Deus abrindo espaço, é Deus dizendo assim, ei, sai desse negócio, tira isso aqui, vai aqui. Senhor, mas eu amo tanto, eu gosto tanto. Ele diz, ei, não, mas eu vou colocar pessoas melhores no seu caminho, pessoas que terão a mesma visão da Igreja Restauração, pessoas que terão, aleluia, que vão te ajudar na missão da Igreja Restauração, pessoas que vão ajudar você nos valores da Igreja Restauração. E hoje eu vejo a igreja assim, levanto a minha mão e glorifico o nome do Senhor e disse, obrigado Senhor, porque o Senhor tirou. E às vezes nós precisamos agradecer o Senhor porque Ele tirou, porque na verdade nós estamos querendo uma vida medíocre e Ele está querendo uma vida melhor, porque quando Ele volta a dizer, porque quando Ele tira alguma coisa de nós, Ele está querendo nos dar algo melhor. Olha para o seu irmão e diz assim, Deus tem algo melhor para você. Ei, eu vou profetizar aqui em nome de Jesus, irmão, você vai receber algo melhor de Deus. Você pensa que você perdeu, você pensa que agora é a derrota, você pensa que agora está tudo perdido. Não, é Deus abrindo espaço, aleluia, é Deus abrindo espaço para colocar coisa melhor, aleluia, é Deus abrindo espaço para colocar aquilo que você sempre sonhou, mas talvez o sonho, o Espírito Santo me diz, que talvez aquilo que você tem, é o seu sonho, mas Deus nessa noite está dizendo, eu vou tirar o seu sonho, mas vou colocar o meu sonho, louvado seja o nome do Senhor, eu coloco o meu melhor para você. Fala para o seu irmão, Deus tem o melhor para a sua vida. Uma vida extraordinária, as perdas se transformam em ganhos, e as renúncias em oportunidade de viver o melhor de Deus. Ei, Deus está falando de renúncias, Deus está falando de oportunidade, porque Ele quer que você viva o melhor dEle. E Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para você. Lembra que eu comecei falando que Deus tem alegria em você, regozijo em você, ama você, é porque Deus tem o melhor para você. Uma vida extraordinária, as perdas vão se transformar em ganhos. Sabe por que a gente lamenta? Porque a gente acha que perdeu. Mas quando você perder algo, levante a mão para o céu e diz, Senhor, eu sei que o Senhor está me levando para um lugar melhor. Eu sei que essa vida extraordinária que o Senhor tem, não cabia aquele negócio, o Senhor tem algo melhor para a minha vida. Isso não é perda, isso é ganho. Em Deus nada é perda, em Deus tudo é ganho. Aleluia. Homens, eu quero falar aqui, indo para o final, de homens que alcançaram uma vida extraordinária, porque não tiveram medo de renunciar. Talvez hoje Deus trouxe você aqui para dizer para você assim, ei, eu estou precisando de espaço. Eu estou precisando de espaço. De vez em quando, na minha casa, eu vou lá no meu guarda-roupa, que acho que na maioria dos lares, né, a não ser aqueles lares que, né, que o cara tem aquele closet, e aí a mulher tem o outro closet, igual umas mansões que eu vejo por aqui, né? Mas no meu não é assim. No meu eu tenho 30 centímetros do armário, o resto 70, nem preciso falar de quem é, né, irmão?
Então eu tenho lá um cubículo que eu enfio lá minhas coisas. Tadinho do Gustavo, outro dia, falou: mãe, o que é isso aqui no meu guarda-roupa? Você vê, ela já está invadindo a outra área. O Woody foi dormir, teve que bater assim para ver se saía uma sandália. Até o cachorro, até a casinha do cachorro já está ocupada. Então, de vez em quando, como o espaço já não é tão grande, eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu preciso, se eu quiser colocar mais uma camisa nova, eu tenho que tirar outra. Tá mais ou menos assim, irmão. Então, de vez em quando eu vou lá, agora mesmo que nós fomos lá no Missão Sal, eu cheguei no meu guarda-roupa, olhei lá, eu falei assim, vou renunciar a um monte de coisa. E não é fácil. Sabe, eu peguei umas roupas lá, peguei umas camisas, e parece que quando você vai dar aquela camisa, você lembra até do preço que você pagou. Parece que veio, a nota fiscal bate no seu ouvido. Pum, pum, pum. Aí você olha lá, a marca da camisa, a etiqueta, a loja que você comprou, quantas foram no cartão de crédito para você poder ter uma camisa daquela. Aí você olha, aí você fica, vou renunciar. Aí você põe em cima da cama. Será que não cabe mesmo? Aí você experimenta. Vamos experimentar. Aí você olha no espelho. Vou renunciar. Aí você põe lá de volta. Mas aquilo fica, sabe, latejando. Aí você vai pegar outra. Aí você pensa, ai meu Deus do céu, mas agora eu vou ficar sem. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de renunciar. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida aqui nessa noite. Você quer mais de Deus? Dá espaço. Não é que você não está tendo mais de Deus. É que Deus não está conseguindo encontrar espaço para ser mais na sua vida. Ele quer ser mais na sua vida, mas não está encontrando espaço. Mas não importa, ai pastor, mas isso aqui foi tão caro, foi tão valioso, foi tão difícil, foi tão complicado para me comprar, foi tão complicado para me conquistar, porque algumas coisas a gente não compra, a gente conquista, foi tão difícil para me conquistar. Deixa eu dizer para você, muito mais difícil foi Ele dar a vida por mim e por você. Não tinha preço maior, e Ele abriu mão do seu reinado, veio aqui e disse assim, eu abro mão, eu renuncio do meu reinado por você. Ele renunciou. O apóstolo Pedro, ele renunciou à possibilidade de riquezas, uma vida confortável como pescador, porque você sabe que Pedro era pescador. Pedro, ele renunciou a uma frota de barcos que ele poderia ter, ele renunciou à fama e o conforto da vida que ele poderia ter como pescador de peixes, para viver uma vida extraordinária aqui na terra como pescador de homens. Mas Jesus falou para ele assim, não vai dar para você ser pescador de peixes e pescador de homens, mas eu te chamo, larga esse negócio de peixe, vem pescar homens, e você será conhecido aqui na terra e no céu. Sabe como Pedro chegou lá no céu? Eu acredito que ele já está lá. Pedro chegou lá no céu não como pescador de peixes, mas onde Pedro passava, todos diziam assim, ei, está vendo isso aí? Esse é amigo de Jesus. Ele era pescador de homens, ou ele era pescador de peixes, chegou aqui como pescador de homens, uma vida extraordinária. Deixa eu dizer para você, Deus está chamando você para uma vida extraordinária. Apóstolo Mateus, o discípulo, o apóstolo, renunciou às riquezas terrenas e às honrarias de cobrador de impostos do Império Romano, por uma vida extraordinária, onde seu maior tesouro iria ser acumulado no céu. Mateus era cobrador de impostos, ele trabalhava para o Império Romano, ele tinha dinheiro, ele tinha uma boa posição, ele era temido, respeitado e odiado, mas tinha tudo. Mas um dia Jesus chamou ele e disse assim, vem e segue-me. Sabe o que ele fez? Ele aceitou essa vida extraordinária. Ele trocou o tesouro da terra
pelo tesouro do céu. Sabe como ele chegou lá? Chegou no céu, e as pessoas começaram, e certamente os anjos diziam assim: ei, está vendo isso aí? Esse aí ajuntou o tesouro aqui, ó. Subiu pobre e chegou rico. Isso que é a nossa vida, irmão. O apóstolo Paulo, ele renunciou ao poder e à reputação de viver na terra como um comandante do exército romano. O apóstolo Paulo você conhece, estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da história do seu tempo. O apóstolo Paulo exercia um cargo de comando no exército romano. O apóstolo Paulo era respeitado e temido por muitas pessoas, mas o apóstolo Paulo, ele renunciou a tudo isso para viver uma vida extraordinária, como soldado do exército de Cristo. Ei, meu irmão, hoje Deus está chamando você para fazer parte dos soldados do exército de Cristo. Deus está chamando você para ser um soldado do exército de Cristo. Mas ele precisou renunciar. Ele precisou renunciar. E eu concluo a ministração dizendo para você o seguinte: quando Jesus nos pede algo, jamais tem a intenção de nos diminuir, mas de nos apresentar o melhor dessa vida. Ele só quer nos salvar. Ele só quer nosso melhor, sempre e sempre. Diga para o seu irmão: Deus quer o melhor para você. Quando Deus pedir para você renunciar a alguma coisa, Ele está querendo te salvar. Ele não está querendo te maltratar, Ele não está querendo te humilhar, nem diminuir, nem arrancar nada de você. Eu encerro aqui contando para você uma historinha. Não sei se é verdade, eu li numa das minhas pesquisas para essa ministração. Então diz a história que um homem, ele teve o seu carro roubado, seu carro furtado, há muitos anos isso. E a polícia saiu desesperadamente atrás desse homem, porque o dono desse carro, o dono do carro foi avisar a polícia. E disse: olha, a gente precisa encontrar esse assaltante. Ele falou: mas por que, se seu carro é tão importante, você não tem seguro, Ele disse: não, nós precisamos encontrar ele, porque no banco de trás tem um pacote de bolacha, e essas bolachas estão envenenadas, porque eu envenenei essas bolachas, porque eu quero comprar, porque é para matar alguns ratos lá em casa, e esse pacote de bolacha está totalmente envenenado, e se esse homem comer essa bolacha, ele vai morrer, então nós precisamos encontrá-lo. Então diz a história, que todos saíram procurando, e correu a notícia, e chegou no ouvido do marginal, do ladrão. O ladrão, por sua vez, o que ele fez? Se escondeu ainda mais. Se escondeu ainda mais, com medo de ser encontrado. Final da história, encontraram ele morto dentro do carro. Por quê? Porque fugiu de quem queria te salvar. Ei, eu tenho uma palavra para você aqui nesta noite. Talvez você esteja correndo, talvez você esteja fugindo, talvez você esteja com medo de se entregar, talvez você esteja com medo de renunciar, talvez você esteja com medo de se colocar totalmente na presença de Deus, achando que Ele quer te pegar, que Ele quer te prender, que Ele quer te escravizar, que Ele quer fazer alguma coisa com você de errado ou de mal, mas na verdade Ele está querendo te salvar. Está entendendo? Ele está querendo te salvar. O que Ele está querendo tirar de você é para te salvar. O que Ele está querendo afastar de você é para te salvar. Amém? Eu quero orar com você.
Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus.